Fala aí, nerds, como é que vocês estão? E hoje aí um breve comentário sobre a tão aguardada crítica de Superman de 2025, dirigido por James Gunn, estrelado por David Corenswet, Richard Brosnahan e Nicholas Hoult. Aí o primeiro filme desse DCU, desse novo DCU, né? Mas antes, a vinheta. Superman de 2025 ele chega cercado aí de expectativas, não só por ser essa reestreia de um dos heróis mais importantes, mais icônicos da cultura pop e também do mundo, né, no contexto geral, mas porque ele também representa algo muito maior, né? Um recomeço. Superman é um novo ponto de partida para esse universo cinematográfico da DC, que agora está sob a direção de James Gunn, Peter Safran, e depois de tantos anos de incerteza, reboots mal recebidos, algumas promessas não cumpridas e uma base de fãs bem divididas, o que se esperava desse filme era quase utópico. Ser tudo o que esses filmes anteriores não foram. E de forma surpreendente, ele consegue entregar exatamente isso. É impossível falar de Superman sem reconhecer essa pressão em torno do projeto em si. Era o filme que precisava funcionar não só pelo personagem em si, mas porque ele inaugura oficialmente, né, esse novo DCU, um universo que pretende se reconstruir após uma década de decisões e apostas bem erráticas. E a grande sacada do James Gunn foi justamente entender que esse recomeço precisava ser feito com respeito, sensibilidade e uma boa dose de ousadia controlada. Ao contrário que muitos poderiam esperar, o James Gunn aqui acaba não reinventando essa roda, né? Ele aposta mais no seguro, ele joga no seguro. Mas ele faz isso com tanta confiança e domínio nessa linguagem que o resultado eu considero muito eficiente, cativante e em muitos momentos emocionante. O tom do filme eu considero ser um dos maiores acertos de Superman. Se nos últimos anos nós vimos aí uma abordagem mais sombria do Superman, marcada por essa visão do Zack Snyder e por uma interpretação mais sisuda, né, se a gente pode se dizer, do Henry Cavill, aqui temos o oposto. David Corenswet entrega um Superman que finalmente volta a ser aquilo que o personagem sempre representou, que é a própria esperança. No filme fica muito claro como ele tem esse olhar gentil, esse sorriso sincero, uma presença que traz essa inspiração. É o tipo de herói que acredita nas pessoas, que ama a humanidade e não precisa ele estar num conflito interno para transparecer essa profundidade. E esse carisma natural do Corenswet no filme nos conecta com o personagem logo de início. O roteiro aqui tem um ritmo que valoriza demais a construção. Ele aqui não tem pressa de entregar a grandiosidade, né? Ele vai aos poucos apresentando o Clark, o seu próprio universo, as suas relações, os seus dilemas. É um filme que eu considero que respeita bastante o tempo de cada cena. E ao mesmo tempo que ele introduz esses novos personagens e expande esse mundo ao redor do Superman, ele nunca perde o foco no protagonista em si. E isso é muito mérito da direção do James Gunn, que tem um domínio muito claro sobre o equilíbrio entre a exposição, a ação e até mesmo o desenvolvimento emocional. Aliás, uma das maiores surpresas do filme está justamente no modo que o James Gunn lida com a quantidade de personagens, né? Com essa quantidade de subplots. Em um universo compartilhado como o da DC, era muito fácil cair nessa armadilha de inflar a trama, né? Com algumas participações que a gente podia até considerar como gratuitas, como só um simples fanservice. Mas aqui em Superman isso não acontece. Personagens como o Senhor Incrível, Guy Gardner e até mesmo o Metamorfo, eles não só fazem sentido para a narrativa, como eles enriquecem esse mundo ao redor do Superman. E fica muito nítido que cada um tem a sua função narrativa na história. Eric Tag, que por exemplo é o Senhor Incrível, ele é um dos destaques assim do filme, né? Um dos grandes pontos desse filme. Toda vez que ele entra em cena, ele roubava os holofotes. A química com os demais personagens aqui funciona e a sua presença em cena fortalece ainda mais a ideia que esse universo tá vivo e que é cheio de possibilidades. Nathan Fillion como Guy Gardner é uma das escolhas bem típicas do James Gunn. Elas são seguras, mas que se mostram muito certeiras, né? Ele tem aquela equipe de atores que ele sempre conta com esses filmes, né? Anthony Carrigan também se encaixa muito bem como Metamorfo, e a boa surpresa é ver que mesmo com tantas presenças em tela, o filme acaba nunca se perdendo em si. Mas voltando a falar o trio principal, aqui eu considero também um dos grandes acertos de Superman. Rachel Brosnahan como Lois Lane
ela é brilhante, né? É o que a gente, eu acho que tem, é a melhor Lois Lane que a gente tem, pelo menos na minha opinião, no universo dos cinemas. Ela é forte, ela é carismática, ela tem presença em tela e ela não tá ali só pra ser essa parceira romântica do herói, né? Ela tem uma certa agência, ela participa ativamente da trama e ela adiciona camadas bem importantes à narrativa. Já Nicholas Hoult, como Lex Luthor, ele entrega um vilão que começa, na minha opinião, com bastante intensidade, mas que no terceiro ato ele acaba meio que perdendo um pouco pro exagero. Em alguns momentos o personagem ele beira quase um caricato, que tira um pouco desse impacto emocional de algumas das suas ações. E eu considero também que o roteiro nesse terceiro ato acaba meio que diluindo esse impacto do Lex Luthor. Ainda assim, é uma versão do Luthor que funciona muito bem dentro da proposta mais leve e aventuresca que o filme propõe. A ação aqui é um outro ponto de destaque. James Gunn sabe muito bem filmar essas cenas, isso acho que não é novidade nenhuma, né? Guardiões da Galáxia 3 teve uma das melhores cenas de combate, mas aqui eu acho que ele eleva isso a um outro patamar. Pega essas cenas do Guardiões da Galáxia 3 e coloca no Superman com a grande maioria nas cenas de ação. O uso dos poderes do Superman aqui eu considero até uma certa parte criativa por parte do James Gunn. Visualmente ela é impactante e acima de tudo eu acho que ela é muito coerente com o tom da história. As lutas elas têm o seu peso, as sequências eu considero até algumas que são bem coreografadas e há um cuidado estético que chama bastante atenção nessas cenas. Os efeitos visuais também, de modo geral, eu considero que são excelentes. Há um ou outro momento de CGI que são menos polido, né? Tem um personagem em si que esse CGI fica bem escancarado, né? Mas na maioria das vezes a direção do James Gunn ela sabe esconder essas cenas, tem algumas imperfeições com uma certa inteligência, né? Ela usa alguns ângulos, usa alguns cortes para que você mantenha essa imersão intacta. Teve algumas cenas que, por exemplo, algumas cenas que o Superman ia sair voando, o James Gunn não mostrava o salto dele para sair voando. Focava na pessoa em si do lado e depois transportava a câmera para ver o James Gunn o Superman já voando. Essas cenas mostram como o James Gunn soube poupar algumas cenas de efeitos visuais que são detalhes, mas que precisava de um polimento com alguns cortes, né? Então eu considero que isso é uma maneira inteligente de você cortar esses gastos de efeitos visuais. E é o tipo de produção que assim, que deve, com justiça, tá? Ser lembrada, ser mencionada e até mesmo nas premiações, né? Nessa parte mais técnica, né? Mesmo com todos esses méritos que eu disse, o filme ele não é isento da falha. O terceiro ato ele se estende além do necessário, né, na minha opinião. A resolução final eu acho que ela poderia ser um pouco mais enxuta e alguns diálogos aqui soam até um pouco explicativos demais ou até mesmo deslocados com o tom que foi estabelecido durante todo o filme. Mas esses tropeços aqui eles não comprometem quase nada a experiência final, tá? Porque a construção aqui ela é tão sólida, é tão envolvente que os deslizes aqui passam quase despercebidos. Um outro ponto que também merece muito elogio é a trilha sonora do John Murphy. A música ela sabe pontuar muito bem esses momentos emocionais com uma delicadeza e impactar nesses momentos mais de ação. Ela não tenta ser grandiosa o tempo todo e eu acho que é justamente isso que funciona tão bem em Superman. No fim das contas, Superman de 2025 é exatamente o que a DC precisava. Um filme com coração, com identidade e até mesmo com alma. Um filme que não tenta parecer mais do que é, mas que ao fazer o básico com uma certa competência, entrega aqui um espetáculo genuíno. James Gunn entende o personagem e isso fica claro em cena. Entende o que ele representa e, mais importante, ele entende que o público ainda quer se emocionar com esses tipos de filme. Por isso que pra Superman eu dou a nota 8. Esse filme aqui não é só um marco pro DCU, tá? É um lembrete que ainda é possível fazer um cinema de super-herói com propósito, com peso e com verdade. Não é uma reinvenção, é um retorno às origens. Um olhar pro passado, com os pés no presente e os olhos para o futuro. Talvez seja isso que o torne tão especial. Em tempos de saturação, Superman surge aqui como um respiro. Um filme que faz a gente sair do cinema com um sorriso no rosto, acreditando que nem por algumas horas, tá? Que ainda existe espaço para esperança. Mas e vocês? O que vocês acharam do Superman? Vocês gostaram? É o melhor Superman até agora? O que você achou desse início do DC? Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.